DF-Prev, que era um fundo deficitário, para os servidores que ingressaram até o final de 2006, e o fundo novo, que era o IPREV, que era superavitário para os servidores que ingressaram posteriormente. Ambos eram regimes próprios e o governo do Distrito Federal resolveu juntar os dois fundos. Isso não aconteceria com a FONPRESP. A FONPRESP é uma entidade de direito privado. O dinheiro que está lá não é da União, né? Você tem a questão do extrato online para acompanhar o valor mensal de tudo que você está ali juntando, mês a mês, né? Você pode fazer esse acompanhamento, acompanhar as outras publicações também da FONPRESP, extratos de investimento, todos. E a outra questão que é importante é saber que você pode sair a qualquer momento e passar a fazer a previdência complementar por conta própria. Se você perder a confiança, você pode a qualquer momento pedir o cancelamento. E lembrando que nesse caso o dinheiro vai ficar lá, investido lá, né, até que você perca o vínculo funcional. E então, nesse caso, né, você tem que considerar nas suas contas também, vamos dizer assim, o eventual custo de se contratar um seguro de vida em invalidez no mercado. Porque você estando na FONPRESP, dificilmente você vai precisar contratar um seguro de vida em invalidez no mercado. Porque você vai ficar muito bem coberto caso vai deixar uma pensão muito boa e vai receber uma renda de invalidez muito boa caso aconteça um evento desse tipo. Agora, se você for fazer sua previdência complementar por conta própria, você tem que considerar no cálculo um eventual custo que você vai ter contratando no mercado o seguro de vida e de invalidez. Vamos fazer aqui a simulação, pessoal. A ideia é que cada um de vocês depois preencha a planilha. É bem simples de utilizar, vocês vão ver, para simular o caso de vocês. A gente vai fazer 2 casos de exemplo aqui para mostrar como que vai ser a análise. Então, a gente tem uma primeira servidora mulher aqui, chamei de Maria, com 35 anos de idade, 10 anos de serviço público, está na regra da média. Remuneração atual, já excluindo as parcelas indenizatórias, eu coloquei aqui 20 mil. A média das 80% maiores contribuições dela para regimes próprios é de 15 mil. A gente vai usar isso aqui para calcular o benefício especial. E a média de 100% das contribuições dela, todas as contribuições dela, incluindo tanto o regime próprio como o regime geral, de 13 mil. O outro servidor aqui é homem, chamei de João, 45 anos de idade, tem 20 anos de serviço público, está na regra da integralidade e paridade. A remuneração atual dele é de 25 mil, já excluindo as parcelas indenizatórias. A média das 80% maiores contribuições para regimes próprios, 17 mil. E a média de 100%, incluindo tanto o regime próprio como o regime geral, 15 mil. Aqui, pessoal, na planilha Excel que eu vou passar para vocês, a terceira aba da planilha, ela permite calcular, aqui, pessoal, a remuneração atual, cada um sabe, é fácil. A questão é calcular esses 2 outros números, né? A planilha vai te ajudar nisso. Então, para calcular a média de 100% das suas contribuições, você, se preencher todos os seus salários de contribuição aqui, nessa terceira aba da planilha, ela vai te falar qual que é a média de 100% das suas remunerações, né, atualizadas pelo IPCA. Cada contribuição que é preenchida aqui nessa coluna vai ser atualizada pelo IPCA e no final vai ser feita a média de todas elas. Para calcular o benefício especial, também tem aqui na 4ª aba da planilha, você preenche somente as suas contribuições para regimes próprios, né, a partir de julho de 94. Aqui tem uma particularidade que é quantidade de contribuições para regimes próprios anteriores a julho de 94. Então tem pessoas que entraram em 92, 91, que estão fazendo as contas para ver se vale a pena a migração. Nesse caso, né, pessoal, as contribuições dessa pessoa de 92 até julho de 94 vai entrar na fração, no tempo de contribuição que essa pessoa tem, apesar de que a contribuição em si não vai entrar no cálculo da média. Salário de contribuição é efetivamente sobre o que incidiu os 11% de contribuição social. Então, a forma mais fácil de calcular é pegar o quanto que você pagou e dividir por 0,11. É a forma que é efetivamente sobre o que incidiu os 11%. Seria basicamente o bruto menos as parcelas indenizatórias. Para calcular a média de 100%, sim. Teria também. Aqui, essa aqui. Aqui, no caso do benefício especial, se a pessoa tem tempo antes de 94, ela vai falar quantas contribuições ela tem. Aqui vai lançar todas elas. E aqui vai falar a quantidade de contribuições a partir de julho de 94,
vai somar com essas anteriores, a média das 80% mais remuneração de contribuição, o fator de conversão, né, que é a fração, e o benefício especial. O sexo aqui ele vai pegar da primeira aba, que já vai ter sido preenchido, se é homem ou mulher, né, porque isso afeta o denominador da fração. Vamos fazer o cálculo aqui na mão rapidinho, então, do benefício especial da Maria e do João. Então, para fazer o cálculo do benefício especial, a gente vai usar a média das 80% mais contribuições para regimes próprios. No caso da Maria, a gente considerou aqui 15 mil. Menos o teto do regime geral no momento da migração, 5.645, vezes o tempo de contribuição em anos que ela tem para regimes próprios, que é 10 anos, sobre 30 por ser mulher. Isso aqui dá aproximadamente 3.120. O cálculo do benefício especial do João, a média das 80% dele para regimes próprios, 17 mil, menos o teto do regime geral aqui no momento que ele está migrando, vezes o tempo de contribuição dele em anos, que é 20 anos, 20 anos de contribuição para regime próprio, né? Sobre 35 por ser homem. Isso aqui dá aproximadamente 6.490. Isso aqui vão ser parâmetros de entrada na análise que a gente vai fazer. Aqui explicando também rapidamente a ideia, né, dessa comparação de renda líquida total. No período de acumulação, a gente vai estar considerando 13 contribuições anuais, porque também existe a contribuição sobre a gratificação natalina, né? E para manter os custos iguais, pessoal, a gente vai considerar que a diferença de alíquota em relação ao regime próprio também será investida. Então, considerando que a alíquota acima do teto, né, foi de 11 para 14, a gente vai considerar 14 aqui já, menos 8,5 que vai estar indo para o FUNPRESP, dá 5,5% de contribuição facultativa. A gente vai considerar essa contribuição facultativa num PGBL privado, separado da FUNPRESP, primeiro para diversificação, e também por causa de liquidez. Porque esse PGBL privado você tem liquidez, você pode utilizá-lo em caso de uma grande oportunidade que surja, ou que surge. E também aqui, pessoal, a gente escolheu o PGBL privado, porque ele permite reduzir a base do imposto de renda no ajuste anual, se a pessoa fizer a declaração do modelo completo, né? E realmente deixa os custos idênticos. Se a pessoa resolver aplicar esse 5,5% diretamente, né, vamos dizer assim, no Tesouro Direto, beleza, é uma escolha válida também. A única diferença é que aqui os custos, né, não seriam idênticos, porque como ela não vai abater esse investimento da base de cálculo do imposto de renda, ela vai estar pagando um pouquinho mais de imposto de renda no ano a ano. Mas é detalhe, né? A gente vai simular, então, com diferentes taxas de juros real ao ano. A gente vai usar 3%, 4%, 5% e 6%. Consideraremos o resultado da taxa de 4% de juros real. A gente vai focar no resultado de 4% ao ano, que é a meta atuarial atual. E é um valor razoável também de se alcançar, pensando aí. A gente vai usar 3% de juros real no período de recebimento. Então, para o recebimento, vamos ser mais conservador ainda, 3%. E vamos considerar imposto de renda regressivo na alíquota de 10%, tanto para a FUNPRESP, quanto para esse PGBL privado separado. E a expectativa de vida a gente vai usar as mesmas que a FUNPRESP utiliza, 86 anos para o homem e 87 anos para a mulher. Aqui ficou pequenininho, né? Mas aqui é a planilha já na hora de preencher. Você tem parâmetros informados e parâmetros calculados. Nesses parâmetros informados, aqui, ó, valor aplicado inicial. Isso aqui é só para... É sempre manter zerado mesmo, para fins de comparação. A remuneração bruta, aqui no caso é a Maria, né? Coloquei 20 mil, contribuição social acima do teto do regime geral. A gente já está colocando 14% nessa simulação. Se a pessoa quiser simular com 11%, né, achando que a líquida vai continuar em 11%, pode também, ou colocar mais do que 14%. Quantidade de aplicações por ano, 13%, isso aqui a gente não vai mexer. Tempo atual de contribuição em anos, ela tem 10 anos, a idade atual dela é 35, expectativa de aposentadoria, ela vai ter que cumprir a idade mínima, 62, expectativa de vida, 87, juros real no recebimento da renda, 3%. Isso aqui é fixo, né? A gente vai ver o resultado lá que o juros real a gente vai estar variando somente no período de acumulação. A FUNPRESP, que ela vai, no caso dela, é o executivo, né? Porque no caso do legislativo e do judiciário, o percentual que vai para a reserva individual da pessoa é um pouquinho diferente. Se escolher outra FUNPRESP aqui. Adesão à FUNPRESP, sim ou não, a gente vai colocar sim, mas dá para usar não também e simular sem adesão à FUNPRESP.
percentual, a gente vai escolher 8,5%, sexo feminino, e o benefício especial que a gente calculou, 3.120. Nesses parâmetros calculados, desconto FUNPRESP no contra-cheque. No contra-cheque dela vai descontar 1.220 de FUNPRESP, mas o investimento mensal efetivo na FUNPRESP vai ser de 1.831, que é o que ela vai ver aumentar lá mês a mês na conta individual dela. E essa diferença aqui, né, que dá 789, ela vai estar colocando todo mês num investimento que a gente chamou aqui de um PGBL privado. Poderia ser até na própria FUNPRESP, né, se a pessoa optar assim. Aí o investimento mensal total, né, que ela vai estar fazendo em termos financeiros é de 2.600, aqui está mostrando. O prazo de investimento dela em anos é de 27 anos, porque ela está com 35, ela vai acumular até os 62, isso dá 27 anos. O prazo de recebimento da renda dela é dos 62 que ela se aposentar até os 87, né? Que é a expectativa de vida, dá 25 anos. Tempo total de contribuição dela, os 10 que ela já tem, mais os 27 que ela ainda vai contribuir, vai dar 37 anos. O percentual da média que será recebido, como ela conseguiu 37 anos de contribuição, ela não vai receber 100% da média. No caso aqui, a média é limitada ao teto do regime geral, né? Ela vai receber 92,5%. A média, considerada no regime próprio, ela tende a ser o teto do regime geral, ou algo muito próximo ao teto, porque durante todo esse período ela vai estar contribuindo sobre o teto. Então a gente está fazendo aqui o teto do regime geral, que ela vai receber no regime próprio, né? Aí ela vai receber um percentual de 92,5% dos 5.600, que dá 5.200, 220. Então a aposentadoria no regime próprio bruto, depois que ela migrar, né, vai ser de 8.342, que é esses 5.200, mais o benefício especial de 3.120. E o valor líquido, aqui então, pessoal, com a posição agora, né, de que não incide contribuição social sobre o benefício especial, aqui só vai incidir mesmo o imposto de renda progressivo. Aqui então já está descontando imposto de renda, esses 8.300 vira 6.900 líquido. 6.900 líquido é o que ela vai receber do regime próprio, que vai estar pagando para ela a média limitada ao teto e mais o benefício especial. Agora tem a parte do FUNPRESP e do PGBL, que ela ainda vai ter de renda, né? Não vai ser só os 6.900 que ela vai receber. Aqui também está pequeno, mas esse primeiro quadrante é o que ela vai receber da FUNPRESP, taxa de juros real ao ano 3%, 4%, 5% e 6%. Essa linha azul é a linha dos 4%, que a gente está querendo focar nela. No PGBL privado, é o segundo quadrante, a gente vai focar aqui a nossa análise no FUNPRESP mais PGBL, que já soma os dois anteriores. Então, numa taxa de 4% ao ano, ela acumulou 1.630.000 nesse período, a valor presente isso. O total que ela investiu aqui, é mais por curiosidade, né, foi 920.000, o que rendeu de juros foi 713.000, só para saber o que foi investido, o que é juros. Isso aqui equivale a uma renda bruta de 8.600 e uma renda líquida, já descontando o imposto de renda, né, e essa taxa da FUNPRESP de 2,5% dá 7.600. Então ela vai receber líquido, né, do FUNPRESP mais o PGBL, 7.600. E mais os 6.900 do regime próprio. Então isso aqui dá, somando, 14.525, renda líquida dela. No caso do João, aqui é a mesma coisa, só aqui vai ser bem rápido. A renda, então, 25.000, né? A gente considerou para ele. Tempo atual de contribuição em anos, 20 anos. Ele tem 45 anos. A expectativa de aposentadoria vai ter que cumprir a idade mínima, vai ser 65. Expectativa de vida, 86. Sexo masculino. E o benefício especial que a gente calculou para ele, 6.490. No caso dele, o resultado, então, de renda líquida a receber do regime próprio foi de R$ 9.660. Então, do regime próprio, ele vai receber 9.600 líquido. E nessa mesma análise que a gente fez para a Maria, ele vai ter acumulado aqui um patrimônio total, incluindo o FUNPRESP e o PGBL, de 1.390.000, que vai equivaler a uma renda líquida de 6.500. Esse 6.500 de renda líquida, mais os 6.600, desculpa, que ele vai estar recebendo líquido do regime próprio, vai dar 16.237 de renda líquida. Agora a gente vai fazer o cálculo aqui na mão, mas a planilha na segunda aba também vai fazer.
de qual que seria a renda líquida se eles decidissem por não migrar. Aqui já considerando novamente a regra nova da reforma da Previdência e os 14% de contribuição social sobre o que ultrapassa o teto do regime geral. No caso da Maria, ela se aposentaria aos 62 anos de idade, então ela vai ter mais 27 anos de contribuição, totalizando 37, porque ela já tem 10, né? E o cálculo dela é a média de 100% das contribuições. Como ela tem 37 anos ela vai ter 37 anos de contribuição quando for se aposentar, vai receber 92,5% da média pela tabela. E o resultado, fazendo a conta aqui então, vezes 92,5%, dá 16.750 bruto, 11.886 líquido. Aqui já tirando, no caso, o imposto de renda progressivo e a contribuição social sobre o que ultrapassa o teto do regime geral. Na aposentadoria do João, ele vai se aposentar aos 65 anos de idade. Como ele vai cumprir a idade mínima, ele vai manter a paridade. Então ele vai receber a última remuneração. A última remuneração é 25 mil bruto. A valor presente aqui, né? Que dá 17.029 líquido, né, no caso dele. A planilha, pessoal, tem 4 abas, né? Com migração, renda líquida, sem migração, renda líquida, que é a segunda aba aqui. No caso aqui é a Maria, né? Que se a pessoa se enquadra na regra da integralidade e paridade, ela vai olhar esse quadrante de cima. No caso aqui, isso seria o servidor que está na regra da paridade e integralidade. No caso da Maria, por exemplo, que ela está na regra da média, ela tem que informar qual que é a média atual de 100% das contribuições dela, incluindo tanto o regime próprio como o regime geral, né? Aqui no nosso exemplo, está na tabela lá 13 mil. Então, ele calculou, já nos disse que a renda líquida dela é de 11.886. E aqui a gente vai, então, colocar numa tabela para comparar, né, as rendas líquidas. Vamos focar na Maria primeiro, depois a gente vai ver o caso aqui do João. Para se aposentar aos 62 anos, sem migração, a gente calculou que a renda líquida dela vai ser 11.886. E com migração, né, para o regime de previdência complementar, escolhendo aí um préstimo de 8,5% e investindo, né, os 5,5% facultativo para igualar os custos, e considerando 4% de juros real no período de acumulação, a renda líquida ficou em 14.525. Então dá uma diferença de 2.639 a mais. 22% aqui. Se ela tiver que esperar mais 2 anos para se aposentar, seja porque a idade mínima aumentou por causa da regra do gatilho, seja porque ela opta por esperar esses 2 anos a mais, aqui veja que a diferença vai de 12.500 para 16.100. Então já aumenta mais ainda. Então a renda líquida dela deu uma diferença de 3.600, quase 30%. E aqui, exagerando um pouco o cálculo, se ela quis decidir, né, trabalhar até os 70 anos, aqui a diferença vai ficar bastante alta. Aqui não muda quase nada a renda líquida de aposentadoria dela no regime próprio, 12.900, mas lá no regime de previdência complementar muda bastante, porque ela vai ter muito mais tempo para acumular recurso e vai ter menos tempo para gastar também, né, até a expectativa de vida. Então aqui dá 22.900 a renda líquida. Dá mais de 10 mil reais, 77% a mais. No caso do João, é um caso interessante também. Ele tem paridade e integralidade, e aos 65 anos, pela paridade e integralidade, sem migração, ele se aposentaria com 25 bruto, 17.029 líquido. Fazendo a migração, né, para a FUNPRESP, nas mesmas condições aqui de cima, a gente calculou que a renda líquida dele seria 16.237. Então estaria correndo uma perda aqui de R$ 790, que daria aproximadamente 5% de perda. Isso para se aposentar aos 65 anos, e sem considerar os demais aspectos que são importantes também, né? A gente está fazendo só a comparação aqui de renda líquida na aposentadoria. Se o João tiver que esperar até os 67 porque a idade mínima aumentou, ou porque ele decidiu realmente ir até os 67, aqui ele já passa a receber mais do que na opção sem migração. 5% a mais também, é um valor pequeno, mas já dá um resultado superior. E aqui também, para ver a diferença, né, como que isso, se ele esperar até os 70 anos, aqui a diferença já aparece. Aqui de 17.029, aqui não mudou, né? Já daria 20.900, uma diferença de quase 4 mil reais, 23% a mais nessa opção com migração e FUNPRESP. Aqui rapidamente também, só para comparar,
aposentadoria por invalidez e pensão por morte. A diferença aqui também é muito grande. Aqui em valores brutos, tá? Aqui já não estou descontando o imposto de renda que incide. No caso da Maria, pessoal, aqui sem imigração, a renda bruta dela de invalidez, pela regra nova, seria de 9.100. Ela migrando e aderindo ao FUNPRESP, a renda bruta dela vai ser de 15.000, que aqui é a média das 80% mais contribuições dela. Porque a FUNPRESP vai pagar a diferença do que o regime próprio está pagando até chegar na média dos 80%. Então, de 9.100 para 15.000, dá uma diferença de 5.900, que equivale a 65%. Uma diferença grande. A pensão, supondo que a Maria tem um cônjuge de mesma idade, 2 filhos, no caso aqui a cota dela vai dar 80%, né? Não migrando, a pensão que ela vai deixar de 6.450 por 15 anos, porque o cônjuge dela também teria 35 anos de idade, né? E se ela tiver migrado aderido ao FUNPRESP, a pensão total que ela deixaria seria de 12.384. A pensão paga pelo regime próprio seria por 15 anos, 6.200 aqui. E a pensão paga pela FUNPRESP seria vitalícia, de 6.100. Então, aqui no caso, o cônjuge dela, durante 15 anos, estaria recebendo 12.384 bruto. A partir do 16º ano, acabaria a pensão do regime próprio e continuaria só a da FUNPRESP, de 6.100. Na FUNPRESP, sim, você tem carência na invalidez, exceto acidente de trabalho. Consegue. Você poderia, por exemplo, colocar... Uma forma é você colocar 11% na alíquota acima do teto lá, né? Como se não fosse mudar a alíquota. Coloca 11%, isso vai... Aqui o ponto também é fazer a comparação usando o mesmo custo nas duas opções. Mesmo que a alíquota continue em 11% normalmente, se você for para a FUNPRESP, vai estar contribuindo com 8,5%. Tem outros 2,5% aí que você tem que investir para manter o custo igual. Esses 2,5%. 2,5%. Ele vai considerar que você vai colocar 2,5% no PGBL. Pode ser na própria FUNPRESP, mas estou contabilizando separado para ficar claro que são coisas separadas ali. No caso do João, o resultado é tão expressivo quanto da Maria. De 10.500 sem imigração aqui, a invalidez, estando na FUNPRESP aqui, no caso seria uma renda bruta de 17.000, dá 6.500 de diferença. E no caso de pensão, que ele deixaria, né, seria de 7.200 vitalícia, porque a cônjuge dele também teria 45 anos, e com 45 anos a pensão é vitalícia. E na FUNPRESP seria de 14.795. Então dá 7.500 bruto a mais de pensão, que é bastante expressivo, né? Vamos então fazer um resumo agora dessa análise e discutir um pouco das perspectivas futuras, questão da reforma da Previdência, né? Os riscos que você está incidindo em cada opção. Então, começando, novamente lembrando que o servidor ele tem que analisar o seu caso individual para tomar essa decisão, né, pessoal? Não dá para você pensar assim, o colega meu, o caso dele é parecido com o meu, ele já quebrou a cabeça analisando lá, então eu deve valer a pena também. Não faça isso. Analise o seu caso, preencha a planilha, gaste um tempo da sua vida fazendo isso. É importante. Aqui a gente pode dividir em 3 passos didáticos essa análise, né? O primeiro passo é fazer essa análise financeira de renda líquida total na aposentadoria. A planilha que eu vou passar para vocês facilita bastante essa tarefa. E mesmo que a renda líquida dê menor na opção com migração, né, vocês vão ver que tem que ser analisados os outros aspectos também, que são importantes, né, invalidez, a pensão, a acumulação de benefício. Então, o segundo passo é justamente esse cenário aí, né, de problema, vamos chamar assim, que é o caso da morte, da invalidez, qual que é a renda que a pessoa vai receber em cada um desses cenários. E o terceiro é os riscos, analisar os riscos, as perspectivas de cada cenário. Então, pessoal, nesse primeiro passo aí da aposentadoria por idade, né, a gente vai comparar a renda líquida com a migração e sem a migração. Em geral, não é nenhuma regra isso, mas em geral,
para quem está na regra da média, né, como eu comentei, a renda líquida vai dar maior com a migração e adesão ao FUNPRESP. Ou muito semelhante. Para quem está na regra da paridade e integralidade, não, é mais difícil de prever o resultado. Tem casos que a pessoa tem uma perda de 30% de renda líquida, tem casos que dá igual o resultado, tem casos que dá maior com a migração. Tem um colega, por exemplo, que tem 38 anos de idade, com paridade e integralidade, vai contribuir até os 65. No caso dele, a comparação já dá um pouco maior com a migração, inclusive essa comparação financeira, né? Então é individual, tem que fazer para ver. Novos aumentos de contribuição social acima do teto do regime geral não afetam quem migrou para o regime de previdência complementar, mas afeta quem não migrou tanto na ativa quanto na aposentadoria. Então, esse aumento que vai haver, tudo indica, né? De 11% para 14%, para quem migrou não vai afetar. Inclusive, e para quem não migrou, vai afetar, logicamente, no período de ativa e também quando a pessoa se aposentar, porque tudo aquilo que ela recebe acima do teto vai se enquadrar na alíquota maior, né, de 14%. E novos aumentos na idade mínima aumenta de forma significativa a renda de quem migrou para o regime de previdência complementar. Então, se a idade mínima aumentar de 65 para 67 para o homem, por exemplo, vai ter que cumprir essa nova idade mínima, mas pelo menos tem a vantagem, digamos assim, de que a pessoa vai estar acumulando mais recursos nesse período e vai ter um pouco menos de tempo para usufruir desse recurso, que vai gerar uma renda líquida maior para ela, né? Uma compensação, digamos assim. O segundo passo, que é a invalidez, pensão por morte e mortes sem deixar dependentes, o valor que vai ser recebido em caso de invalidez e pensão, pessoal, a gente viu, né? Ele é bem mais vantajoso migrando e aderindo ao FUNPRESP do que a regra nova do regime próprio. A diferença é grande. A pensão por morte ela é vitalícia na FUNPRESP, independente da idade do cônjuge. Então, no meu caso, por exemplo, minha esposa tem 33 anos. Se eu morresse, no regime próprio, a pensão seria por 15 anos. A parte que eu deixaria de pensão na FUNPRESP já seria vitalícia para ela, né? O cônjuge pode acumular pensão paga pela FUNPRESP com a aposentadoria própria. Então, naquela regra lá que prevê vedação de acumulação, vamos pensar aí que você faleceu, deixou a pensão para o cônjuge. Quando ele vier se aposentar, a pensão que você deixou do regime próprio, ele não vai poder acumular essa pensão com a aposentadoria dele. Vai ter que optar. Mas a pensão que está sendo paga pela FUNPRESP, essa continua e é acumulada normalmente. E a questão também do valor ser um patrimônio, né, que vai para os herdeiros se a pessoa morrer sem deixar dependentes. Então, na simulação que a gente fez aí, para a idade da Maria se aposentando aos 62, ela chegou a juntar 1.600.000, aos 64 anos 1.800.000, e, exagerando um pouquinho aqui, indo até os 70 anos, 2.500.000. O João, que tem 45 anos de idade, vai começar agora, né? Os valores são um pouco menores para ele, mas não tão menores assim. Para se aposentar aos 65, ele chegou a juntar quase 1.400.000, em valor presente, né? Aos 67, 1.600.000, e indo até os 70, 1.900.000, quase 2 milhões. Vamos dizer que depois de se aposentar, 6 meses depois faleceu. E o filho tem 23 anos, o outro tem 25 anos, e não está mais casado. Esse valor todo, né, esses 2 milhões aí, por exemplo, 1.600.000, vai como herança para os 2 filhos maiores. Varia, sei lá, 800.000 para cada um. Diversificação de fontes de renda é uma forma de diluir riscos, né? Então, assim, mesmo migrando, você ainda está vinculado ao regime próprio. Então, você ainda tem uma perna no regime próprio, né? Então, assim, você vai ver que, vamos ver então, você vai ter 3 fontes de rendas distintas na aposentadoria. Você teria a união, né, o regime próprio, mais a união aqui, o regime próprio te pagando o teto do regime geral e mais o benefício especial. O benefício especial aqui é pago pela União. Você vai ter a FUNPRESP te pagando a renda, né, gerada pela contribuição dos 8,5%, que é o limite da contrapartida da União. E acima dos 8,5%, até onde for a alíquota, você vai estar investindo num outro investimento. Chamei aqui de PGBL privado, para igualar os custos de quem não migrar. Então você vai ter a renda do regime próprio, da FUNPRESP e do seu investimento privado. O PGBL privado, né, a gente escolheu em vez da FUNPRESP, para a contribuição da diferença, expliquei, né, por causa da diversificação.
Essa questão da diversificação ela é importante que, por exemplo, esse valor aqui, você pode escolher um PGBL privado que tenha uma estratégia diferente da Funpresp, mais agressiva, que invista mais em renda variável. Você se permite uma estratégia mais agressiva nele, por exemplo. E também tem a questão da liquidez. Depois de 10 anos, você precisar do recurso por causa de saúde ou uma grande oportunidade de compra que surge, você poderia acessar esse recurso. E depender exclusivamente da sustentabilidade financeira do regime próprio é mais arriscado. Toda a sua renda vai estar vindo do regime próprio. Necessidade ou oportunidade de sair do serviço público antes da aposentadoria. Isso daqui é importante. Se a pessoa, né, quem decide sair do regime próprio, hoje, ele leva somente o tempo de contribuição. A pessoa continua contribuindo, por exemplo, no regime geral, vai se aposentar pelo regime geral, recebendo no máximo o teto do regime geral, que é os 5.600. Então, o que ela levou foi o tempo de contribuição. Se a pessoa resolver sair do serviço público, tendo migrado, né, todo esse período que ela acumulou recursos na Funpresp e no PGBL, ela vai poder fazer um resgate ou uma portabilidade e vai ter essa vantagem de sair com alguma coisa, pelo menos, né? Perspectivas futuras agora, pessoal, algumas coisas importantes, né? Tem um estudo do IBGE bastante impactante, digamos assim, que chama Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade de 2000 a 2060. Esse estudo mostra o que, pessoal? Vamos lá. A população acima de 65 anos, que atualmente seria em torno de 8,5% da população, 17 milhões e meio de pessoas, iria para 26,6% da população, 58 milhões de pessoas, em 2060. A expectativa de vida aos 65 anos, na média de ambos os sexos, que é um pouco diferente, né? De 83,4 anos, iria para 86,2. Então isso aqui representa praticamente um aumento de 3 anos na expectativa de vida, que poderia representar um aumento de 3 anos na idade mínima de aposentadoria. Outros dois índices que o IBGE calcula que são importantes, né? Razão de dependência, que é a população de crianças de 0 a 14, mais a população de idosos, de 65 ou mais, dividida pela população de adultos, digamos assim, né, de 15 a 64. Essa razão de dependência hoje estaria em 12% e vai subir para 44% em 2060. Outro índice importante que eles calculam é o índice de envelhecimento, que é a população de idosos, né, 65 anos ou mais, pela população de crianças, de 0 a 14. Essa fração está em 38% hoje. Vai subir para 206% em 2060. Quantidade de pessoas em idade ativa, aqui é a idade ativa, pela quantidade de idosos, né? De 8,2 hoje, né? 8,2 ativos em idade ativa por idoso, isso vai cair para 2,3 em 2060. Então, isso mostra como que isso está mudando, né? A pirâmide etária no Brasil, como que isso vai afetar bastante o regime geral, principalmente, e também o regime próprio, né? Outra questão aqui importante, né, pessoal, é a situação financeira, né, e atuarial dos regimes, né, regime geral e regime próprio. A lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece lá que no anexo de metas fiscais da LDO tem que constar a avaliação dessa situação financeira e atuarial dos regimes. Além disso, né, também estabelece que essas projeções atuariais têm que constar do relatório resumido da execução orçamentária do último bimestre do exercício. Então, pessoal, vamos pegar e ver o que está nessa avaliação. Do regime próprio, pegando aqui do relatório resumido da execução orçamentária do final de 2017, né, aqui em bilhões de reais, para 2018, está apontando aqui um déficit previdenciário de 54 bilhões, que equivale a 0,76% do PIB. Até 2030, 12 anos, né, esse valor subiria para aproximadamente 140 bilhões de déficit, e mesmo com o percentual do PIB aumentando para 0,89% do PIB. Aqui continua subindo também, né, o valor absoluto. E aqui começa a cair porque, né, nessa projeção atuarial aqui eles consideram que a taxa de substituição é zero, como se não estivesse entrando mais servidores no regime próprio. Não sei por que usa essa metodologia,
Mas, de qualquer forma, aqui mostra claramente o aumento do déficit, né, até 2030, tanto em valor absoluto, né, como em percentual do PIB. Vamos ver aqui a situação do regime geral, também, né, do relatório resumido da execução orçamentária. Para 2018, aponta déficit de 190 bilhões, que daria 2,67% do PIB. Chegando em 2030, já com 700 bilhões de déficit, 4,46% do PIB, e continua aumentando. 2040, 2050, 2060, chegando aqui em 2060, 8,3 trilhões, 11,1% do PIB. Então aqui mostra a projeção atuarial atual, né, do regime geral, como que é a situação. Outra questão importante, pessoal, a PEC do teto, emenda constitucional 95 de 2016, né, chamada de novo regime fiscal. Pessoal, a paridade ela perde valor nesse contexto. Então, isso é outra coisa que quem tem direito à paridade e integralidade tem que colocar na análise também. O que diz a PEC do teto, né? Cada órgão tem aí um limite de despesa primária para respeitar, né? Se descumprir o limite individualizado de despesa primária, fica vedado todo e qualquer tipo de reajuste, reposição de inflação, aquela revisão geral lá do inciso 10 do artigo 37, está tudo congelado. Então, enquanto perdurar essa violação do limite de despesa primária, tem uma vedação constitucional que impede dar qualquer tipo de reajuste, reposição de inflação, qualquer coisa. A não aprovação da reforma da Previdência, ela implicaria na incompressão dos gastos em outras áreas ou descumprimento do limite de gastos. Então, há uma chance razoável desse limite ser descumprido, né? E, uma vez descumprido, vai ter lá uma regra constitucional impedindo qualquer reajuste. Então, isso vai dificultar bastante reajustes, aumentos reais de salário, até mesmo reajuste pela inflação, né, durante o período de vigência, aí, que está previsto de ser 20 anos. E aqui uma coisa que é interessante também, que há servidores avaliando pedir aposentadoria pela regra da média, em vez da regra da paridade e integralidade. Existe essa opção, né? A pessoa que está na regra da paridade e integralidade, ela pode entrar com o pedido de aposentadoria solicitando a regra da média. Mas aí, no caso, isso se o cálculo da média não for muito inferior do que a última remuneração também, né? Porque aí, com isso, a pessoa estaria garantindo a inflação anual pelo INPC, né, que é a regra do regime geral. E, caso os ativos fiquem muitos anos sem reajuste, sem reposição de inflação, isso não afetaria essa pessoa, né? Estaria garantindo o INPC todo ano. Outra questão, novas reformas da Previdência podem acontecer e piorar novamente as regras de cálculo, né? Então, o que a gente percebe é que é uma tendência de cada vez mais equiparar as regras dos dois regimes, do regime geral e do regime próprio. Essa é a tendência. A reforma atual ela já está piorando a regra, vamos dizer assim, o que ela está piorando? Idade mínima, a regra do valor que vai ser recebido já está piorando de duas formas, a regra de invalidez, de pensão, regra de acumulação de benefícios, né, que passa a vedar a acumulação. Isso na reforma atual já, né? E outra coisa, né, que é bom lembrar, a PEC original, ela era mais dura ainda. A PEC original ela previa 65 anos para o homem e para a mulher, 49 anos de contribuição para receber 100% da média, e ela extinguia a integralidade de paridade para homens abaixo de 50 e mulheres abaixo de 45. Então, assim, isso não é impossível de acontecer. Tem que lembrar disso. Então, a pessoa que está na regra da paridade e integralidade, pegar uma mulher aí de 42 anos, por exemplo, pode vir uma reforma que fale assim, ó, mulheres abaixo de 45 perde a paridade e integralidade. Aí você vai passar a estar na regra da média. A reforma da Previdência atual, né, na forma desse substitutivo, fica a questão, né, ela vai ser suficiente, né, para resolver, ou novas reformas podem vir depois dessa ainda, né? Outra questão, o argumento que foi utilizado para aumentar a contribuição de 11 para 14, né? Esse aumento ainda não vingou, né? A medida provisória expirou, mas ele pode ser utilizado para novos aumentos no futuro, né, pessoal? Então, novos servidores entrarem direto no regime de previdência complementar e uma parte dos mais antigos estarem migrando para o regime de previdência complementar, isso faz diminuir a receita financeira no regime próprio para pagar as aposentadorias. Então, no curto prazo, isso aperta as finanças do governo. Uma migração em massa
seria dolorido no curto prazo para o governo, né? Ainda que no longo prazo talvez seja bom. Então, isso que é isso, né? É o elevado custo de transição desse modelo atual de repartição simples para um modelo capitalizado acima do teto do regime geral. Até o teto do regime geral, o modelo continua sendo de repartição simples, né? Quem está na ativa paga para os aposentados. Acima do teto, o modelo está migrando para capitalizado. E o STF vai acabar se pronunciando sobre a constitucionalidade desses aumentos de alíquota previdenciária. Do mesmo jeito que está aumentando para 14, o governo pode tentar aumentar para 16, ou mais, né? E essa questão, né, de previsão de alíquota suplementar, né, para cobrir déficit financeiro atuarial do regime próprio, surgiu lá no município de São Paulo, na reforma que foi proposta lá, né, do Dória, e foi proposto também o projeto de lei no Senado em outubro de 2017, foi retirado agora em maio de 2018 pelo autor, teve movimento aí das entidades, né, sindicais. E basicamente o que ele previa? Uma alíquota suplementar, né, uma nova alíquota. Aí a alíquota do ente seria no mínimo o dobro do servidor, ou seja, 2/3 o ente e 1/3 o servidor. Essa alíquota incidiria sobre a totalidade da remuneração do servidor ativo e do aposentado. E a alíquota ela poderia ser progressiva de acordo com a remuneração. E o limite máximo da alíquota seria de 22%. Então, se a alíquota chegasse a 22%, mais 14% da alíquota normal, acima do teto, né, a pessoa estaria pagando 36% de contribuição previdenciária naquilo que acima do teto. Outra questão é o risco de aumentar o imposto de renda, pessoal. Surgir novas alíquotas ou novas faixas de rendas com alíquotas mais altas. É bem maior o risco disso acontecer do que de aumentar a tributação sobre previdência privada. A previdência privada ela permite a tabela regressiva e ela é uma forma de estimular a poupança, né, investimento de longo prazo no país. Então, temos que lembrar que em agosto de 2017, né, o governo atual ele considerou criar uma nova alíquota entre 30% e 35% para rendas acima de 20 mil. No mesmo dia, ele já recuou pela repercussão negativa que houve. E tem um projeto de lei no Senado, que é o 517 de 2015, que propõe a criação de novas alíquotas de 30%, 35% e 40% de imposto de renda, para faixas de rendas mais altas, né? Mas a gente sabe que uma vez criada também essas alíquotas, a tabela para de ser reajustada pela inflação, dentro de algum tempo você vai estar sendo enquadrado naquelas alíquotas também, né, com o aumento da inflação. E a questão da redução ou extinção da contrapartida, né, que algum pessoal pergunta também sobre isso. Tem o risco de reduzir ou extinguir a contrapartida da União no regime de previdência complementar? A primeira coisa é lembrar do parecer, né, do Gilson Dipp, em que ele defende que seria um direito adquirido para quem migrou essa contrapartida de 1 para 1 da União. Não sei se essa é uma posição majoritária, né? Na minha visão, existe o risco, sim, de reduzir a contrapartida ou até de extinguir a contrapartida. Mas teria que comparar esse risco com os outros riscos, como o risco de aumentar a alíquota de contribuição de 11 para 14, que é um risco quase real já, né? Ou de 14 para 17. Você tem que pesar esse risco contra outros riscos. Aqui o risco, mostrando um pouco por que também ele não seria tão alto, né? No regime próprio, né, a contribuição da União é o dobro da contribuição do servidor. Isso está na Lei 10.887, de 2004. Então, o servidor ele desconta 11% de contribuição e a União coloca mais 22%. Com o aumento da alíquota acima do teto, o servidor vai pagar 14% e a União 28%. No regime de previdência complementar, a contribuição da União é o mesmo valor da contribuição do servidor, limitada a 8,5%. Então, acima do teto, a União estaria contribuindo com 8,5% para esse servidor aqui do regime de previdência complementar, em vez de 28% para esse servidor aqui, que está no regime antigo, né? Então, a redução de despesa, nesse caso, qual que seria a redução de despesas que a União teria para reduzir a contrapartida de 1 para 1 para meio para 1, por exemplo? Seria pequena, pensando em poder arrecadatório da medida, digamos assim. E ela vai estar praticamente matando essa previdência complementar que foi criada, pensada, estruturada para ajudar a resolver o problema. Então não parece ser um risco tão alto, ainda que eu acho que exista.
Então, resumindo aqui essa questão de riscos, né, a gente tem que reconhecer que a exposição, né, o impacto desses riscos, eles são maiores para quem decidir não fazer a migração, né, ficar 100% exposto, digamos assim, no regime próprio. Considerando a diversificação de fontes de renda, a necessidade ou oportunidade de sair do serviço público antes da aposentadoria, a situação financeira e atuarial do regime geral, né, do regime próprio, que a gente viu qual que é, né? O novo regime fiscal, a PEC do teto, que enfraquece o conceito da paridade, porque vai dificultar muito o reajuste, né, nos próximos anos. As novas reformas da Previdência, que podem acontecer e piorar ainda mais as regras de cálculo, né? Então, assim, você esperava lá receber 12 mil líquido, aí chega uma nova regra de cálculo que fala que você só vai receber 100% se contribuir por 49 anos, em vez de 40. Aí você faz as contas de novo e vê que não é mais 12 mil líquidos, você vai receber 10.200 líquido. E isso pode acontecer, né? Novos aumentos de alíquota de contribuição social. Então, esse aumento de 11 para 14 deve ocorrer, e eventuais novos aumentos. Ou, se não acontecer esse aumento, talvez o governo vá por essa linha de alíquota suplementar, né? Que seria até... Enfim, não sei qual que seria a dificuldade de aprovar isso, mas seria... Assim, os servidores ajudam a pagar o déficit do regime deles. Há uma razoabilidade aí, né? Então, a gente vai estabelecer uma alíquota suplementar para ajudar a pagar o déficit. Novos aumentos de idade mínima para aposentadoria. Esses novos aumentos de idade mínima para aposentadoria não beneficiam em nada quem está no regime próprio, sem migrar, né? A pessoa vai ter que sair ali aos 67 anos de idade, em vez dos 65, com a mesma renda líquida. Quem migrou, a renda líquida vai ter um aumento expressivo. 2 anos a mais no final, o patrimônio aumenta bastante, e isso convertido em renda dá uma diferença grande. E a questão do aumento da tabela progressiva do imposto de renda, como uma parte da renda da pessoa vai estar vindo do regime próprio, né, que é o teto e mais o benefício especial, ela provavelmente não vai ser enquadrada nessas faixas de renda mais altas, né, que venham a surgir, né, de 30%, 35% de imposto de renda. Diferentemente de quem estiver recebendo toda, e aí o restante da renda estaria vindo pela tabela regressiva, né, que é mais difícil de haver aumento da tabela regressiva, do que a pessoa que vai estar recebendo toda a renda pelo regime próprio. Que talvez a aposentadoria dela dê 25 mil bruto, quem sabe mais até 30 mil bruto, e seja enquadrada em alíquotas mais altas de imposto de renda e caia ainda mais a renda líquida. Bom, pessoal, era isso que eu preparei para apresentar para vocês. Agradeço aí a atenção de todos e fico à disposição para as perguntas. Obrigado. Vocês querem usar o microfone para fazer a pergunta? Pode. A planilha, como que a gente recebe? Eu vou passar a planilha por e-mail. Eu acho que eu estava em contato por e-mail com a com o Leandro, né? Posso passar para eles, é o contato que eu já tenho, e ele espalha para vocês, né? Repassa para vocês. A lista de presença. Normalmente eu faço assim, nas outras palestras eu passo pro como é que chama o sindicato lá da CGU? A Unacom colocou no site a planilha, mas já é uma versão mais antiga, porque essa versão já é mais nova que eu fiz. Tem a questão da licença sem remuneração, né, que você perguntou. Pode. Eu abordo depois da licença sem remuneração. Sobre o benefício fiscal, você colocou o PGBL, mas ele não é limitado a 12% da sua receita anual? Na simulação que você fez, você coloca, além da contribuição FUNPRESP, mais 5,5% num PGBL. Sim, exato. Se somando os dois, daria 14% da sua receita anual. Isso não já supera o teto? Porque o FUNPRESP não entra nesse abatimento do benefício fiscal? Não entra. O FUNPRESP, ele
Eu não sabia disso também não, eu descobri isso também. Ele é considerado uma espécie de previdência oficial e essas contribuições oficiais para a previdência não entram dos 12% lá. Então, em Os tese, 12% pode... desculpa, de interromper, mas em tese, então, eu poderia contribuir até mais 12% Sim. da minha receita para ter o benefício fiscal. Exatamente. É o que eu estou tentando fazer, inclusive. Mas é difícil, né? Bom dia, pessoal. Já me intrometi em alguns momentos. Eu queria deixar, caso possível, algumas questões que eu tenho dúvida aqui. A primeira delas é que no seu cálculo eu não concordo muito com algumas coisas no seguinte sentido. Você botou lá uma gordurinha de 5,5%, que é o que você investiria num PGBL, mas qualquer um de nós aqui pode optar em fazer qualquer outro tipo de investimento para garantir um plus na nossa aposentadoria no futuro, né? Só que a migração e a adesão ao FUNPRESP, ela diminui a minha contribuição previdenciária atual, né? Então, se o montante do meu salário que vai para a previdência vai diminuir, mas ele aumenta a base de cálculo para imposto de renda. Então, o que eu economizo de um lado, eu acabo devolvendo para o governo em imposto de renda, né? Então, eu não sei se esse 5,5 é 5,5 mesmo. E nem sei, acho que cada um tem que avaliar aqui, se isso vai dar uma economia, né? Então vamos Rapidinho, entender bem deixa eu isso só daí. colocar outra questão que eu estou muito curiosa. Uma colega ali levantou, eu também quero saber o que acontece se eu precisar tirar uma licença sem vencimento. Tá, ok. Essa questão dos 5,5%, primeiro que eu já estava considero que a alíquota acima do teto vai aumentar de 11 para 14. Então, a ideia do 5,5 seria igualar o custo previdenciário de quem não migrou. Só para comparar, os dois estão dando o mesmo custo. Concordo que quem migrou, a base de cálculo do imposto de renda ela fica um pouco maior. Então, mês a mês, vai ter um recolhimento um pouquinho maior de imposto de renda. Mas se ela fizer o PGBL privado, no ajuste anual, ela vai pegar isso tudo de volta. Tudo bem, perfeito, perfeito, é um direito. Só que aí o custo passa a ser um pouquinho de... Não, a questão assim, se você decidir investir em ações, o imposto de renda que você está pagando mês a mês, que é um pouquinho maior, porque aumentou a base, você não vai pegar de volta no ajuste anual. Só que você está tendo a opção de investir em ações, exercer todo o seu conhecimento no investimento que você está fazendo e, de repente, superar o benefício que o PGBL te dá. O PGBL tem o benefício de pagar um imposto de renda lá na frente de 10% somente. No caso de ações, acho que o mínimo é 15%, né? E, além disso, ele abate do imposto de renda ali, aquilo que você colocou nele. Mas a ideia é somente essa, comparar nos mesmos custos. Então, vamos dizer que o governo desista dessa ideia de aumentar de 11 para 14. Então, o mais correto seria você preencher na planilha de 11%. Contribuição previdenciária acima do teto do regime geral, 11%. Eu já coloquei 14%, prevendo o que eu realmente acho que vai acontecer. Licença sem vencimento, vamos lá. Na FUNPRESP, eu vou comentar os dois casos, que você tem que decidir o que você vai fazer com relação ao regime próprio e com relação à FUNPRESP. No regime próprio, você tem a opção de continuar contribuindo com os 11% e continuar fazendo jus à cobertura que o regime próprio te dá. E você não precisa pagar os 11% da União, dos 22% da União, porque o servidor coloca 11%, a União coloca 22%. Em 2015, houve uma medida provisória, que já perdeu vigência, que falava que para o servidor que estava em licença sem vencimento poder optar por isso, ele teria que pagar os 11% dele e mais os 22% da União. Que, de certa forma, existe uma razoabilidade aí também, mas perdeu vigência, o governo desistiu disso. Então, você vai ter que optar por pagar ou não os 11%, né, no regime próprio, limitado ao teto do regime geral. No caso, aí dá R$ 621 por mês. Né? Sim, você tem a opção, pode não pagar. Mas se você decidir pagar, vamos dizer que você migrou, né?
Você vai decidir pagar, eu decido pagar assim, o regime próprio aqui para fazer jus às coberturas. Vai te custar R$ 621 por mês. Na Funpresp, você tem a opção de optar pelo autopatrocínio. No caso, você tem que pagar os 8,5%. Vamos considerar que a pessoa escolheu 8,5%, né? Você tem que pagar os 8,5% seu, que você já pagava antes, e também os 8,5% da União. Então, assim, é um pouquinho. Não. O do regime próprio é uma decisão, da Funpresp é outra. Da Funpresp você vai escolher. Eu vou continuar pagando os 8,5% que eu pagava, vamos botar que você pagava R$ 1.200 por mês para a Funpresp, que era 8,5% do seu salário de participação. Se você for virar se você pegar uma licença sem vencimento, você vai optar por continuar pagando esses 8,5% e você tem que pagar mais os 8,5% da União. Então você vai pagar 1.200 seu mais os 1.200 dela. Ou então, outra opção, aí você vai continuar fazendo jus a todas as coberturas que ela te oferece, como se nada tivesse acontecido, né? Normal. Outra opção é você cancelar a Funpresp durante esse período, que vai te representar um custo alto, ser autopatrocinada. Você cancela e quando voltar, né, da licença, e aí você volta. É como se você apertou o pause, aí você volta. Só que nesse período você não está coberta pela regra de invalidez e pensão lá, que é muito boa. Então, se acontecer uma morte, uma invalidez nesse período, você tem que se planejar para isso. Boa tarde, Fernanda. A respeito dos dois regimes, né, o RPPS e o RGPS, salvo engano, eu acho que na proposta original da PEC 287, eles tinham no texto a junção dessas duas. É um movimento que até não tinha, não, então, né? Mas assim, é uma preocupação minha, porque é um movimento que tem acontecido em outros países. Aconteceu no Chile, na Argentina. Você acha que é um risco que aqui no Brasil deles fundirem esses dois regimes? E se esse risco existir, como ficaria o recebimento até o teto, né, dos 5.600 pela Funpresp? O recebimento até o teto aí dos 5.600 não é pela Funpresp, é pelo regime próprio, né? Não, eu digo assim, receber pelo regime próprio. Mas se os dois regimes se fundirem, a sua fonte, que seria duas, passaria a ser só uma, né? Não, quando você se aposentar, vamos dizer assim, hoje, né, tendo migrado, você vai receber até a sua média, né, limitada ao teto, pelo regime próprio, mais o benefício especial pago pela União, e mais uma renda que a Funpresp vai estar te pagando. A Funpresp é uma previdência complementar, uma previdência privada. Não tem nada a ver com o regime geral. As regras estão cada vez mais se equiparando entre regime geral e regime próprio. A tendência cada vez mais é virar uma coisa só mesmo. Pelo menos em termos de regras, ainda que sejam coisas separadas. As regras já estão se igualando praticamente. Mas assim, suponha que juntasse, em princípio isso não mudaria nada, né? Você continua com as mesmas regras atuais. O ponto é que o regime geral ele vai precisar de muitas reformas até virar sustentável, digamos. Ele está se mostrando bastante insustentável pela mudança demográfica que vai haver na população. E o regime próprio tende a acompanhar essas pioras de regra que o regime geral vai estar passando. O regime geral vai passar por várias pioras de regra, o regime próprio vai acompanhar isso. Como se fosse quase gêmeos, assim, irmãos gêmeos, ainda que não sejam a mesma pessoa, né? Então, a perspectiva ser muito negativa no regime geral, no fundo, transforma a perspectiva do regime próprio muito negativa também. E eu vejo por essa forma. Só uma outra dúvida, rapidinho. A respeito do pensão por morte e aposentadoria por invalidez, até 21 anos. Poder perceber esse caso de dependente que tem alguma deficiência incapacitante. Não, aí continua a regra que já existe para dependentes mesmo aí. Filhos normal, vamos dizer assim, que não tem nenhum problema, é até 21. Mas aí filhos deficientes e tal, a lei dá um tratamento diferenciado, né? Isso continua. Boa tarde. Só a questão dos riscos na migração, tá? A gente sabe que o fundo, aquele fundo de participação FCBE, né? FCBE. FCBE.
ele visa cobrir riscos gerais do processo e ele tem uma característica própria que ele pode aumentar ou diminuir. Portanto, aumentando ou diminuindo a capacidade de formação de patrimônio individual do beneficiário. O que se avalia de risco nisso aí? Existe uma tendência de aumentar, diminuir, algo que condicione isso ou não? Ou a gente pode lá na frente ter uma situação de consumir quase toda a nossa capacidade de poupança por aumentos sucessivos nesse índice ou em outra taxa de administração, coisa da natureza? Eu avalio como muito baixo esse risco de ter que aumentar muito o percentual que vai para o FCB para bancar as coberturas que ele oferece. O percentual inicial que foi colocado indo para ele já foi bastante conservador, né, de 21%, e ao longo desse tempo aí foi se mostrando que ele estava ultra conservador, e existem normas que mandam adequar até a realidade atuarial do plano, e já sofreu uma primeira adequação para baixo, né, de 21 caiu para 17 alguma coisa. Então, eu acredito que, porque assim, quando você for se aposentar, daqui 20 anos, se a sua expectativa de vida for 90 anos até lá, o seu cálculo, a sua transformação do seu patrimônio em renda já vai ser feita considerando que você vai viver até os 90. Eu, por exemplo, estou com 34 anos, eu daqui 31 anos, com 65, eu vou me aposentar. Aí eles vão calcular assim, vamos dizer que até lá a expectativa de vida pela medicina avançou, seja de 92 anos para o homem. Eles já vão calcular qual que é a expectativa de vida neste momento para o homem, é 92. Então, o meu patrimônio acumulado ali, em renda, até consumido totalmente até os 92. Se eu for até os 95, esses 3 anos a mais aí vai ser bancado pelo FCBE. Então, assim, a aposentadoria normal, né, eu não vejo... assim como a pensão por morte também, ela considera, eu não vejo um risco muito alto de demandar demais do FCBE, não. E morte também, poderia acontecer muita morte ou muita invalidez de servidor público federal. Por que isso aconteceria, né? Por que começou a morrer muita gente fugindo da média que normalmente morre? Ou começou a ficar muita gente inválida? Por que isso aconteceria? Não tem muito, acho que o risco é baixo disso acontecer. Mas talvez sofra algum momento. Pode ter algum momento no fundo que de 17 pode subir para 19. Seja refeito um cálculo, não, vamos subir para ficar mais conservador e tal. Falar que é impossível isso ir para cima, não é não. Pode acontecer de ir. Mas não vai ser muito, não vai ser algo que vai prejudicar muito as nossas contas aqui, assim. São 3 perguntas. A primeira é se você pode passar a apresentação também para os colegas que não vieram e queriam estar aqui. Então, se além da planilha, você pode deixar a apresentação com o Leandro para pôr no site. A segunda é se tem uma maneira mais fácil de eu ter a lista de todos os meus salários do que pegar o Olerite por Olerite em PDF e baixar, se você conhece alguma maneira mais simples de conseguir isso. E a terceira é sobre o benefício especial, porque eu comentando com um colega, ele falou, mas esse negócio de benefício especial não dá para confiar, isso não está regulamentado, isso não tem como ter confiança nisso. Com relação a essa, vamos começar de trás para frente, do benefício especial, os pareceres que estão saindo, muito bem fundamentados, todos deixam claros, o próprio parecer da Conjur, do Ministério do Planejamento, que constitui, sim, a migração, né, um ato jurídico perfeito, que constitui lá um direito adquirido, que vai para o patrimônio jurídico do servidor. Então, aquelas regras para calcular o benefício especial, o cálculo e tal, você leva, aquilo lá congela. Então, assim, eu acho que os próprios pareceres da administração pública e o entendimento dos tribunais superiores, eu acho que há uma segurança bastante razoável, sim, para o benefício especial. E é uma coisa, o benefício especial também ele tem um lado bom, porque quem está saindo, de certa forma, aquilo que contribuiu acima do teto, ele está tomando um benefício financeiro pelas regras atuais. Então, pelas regras atuais, você contribuiu 35 anos para se aposentar, contribuiu por 17,5, então você vai receber metade do que você receberia, pelas regras atuais. E congela. Daqui em diante você vai... Então, assim, é bom porque você está congelando a regra atual.
as novas regras podem ir piorando, 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 mas para aquele cálculo do benefício especial, aquilo lá já foi congelado. Eu acho que a segurança jurídica é... Não existe, não vai... Não, com certeza a União, se ela tentar fazer isso, via um projeto de lei, um medida provisória, sei lá, ela vai perder nos tribunais superiores, porque a força argumentativa, jurisprudência, doutrina que está se constituindo nos pareceres são muito pró direito adquirido, ato jurídico perfeito, princípio da segurança jurídica, princípio da confiança, princípio da boa-fé. Acho que a segurança é muito razoável, boa nesse caso. A forma de obter as contribuições de uma forma mais fácil, né? Eu sei que no TCU, a área de pagamento lá, ela tem uma tal de ficha financeira que ela gera e tem lá uma tabelona que você recebe, assim, né? Aí você meio que vai copiando os campos, vamos dizer. Mas isso, por exemplo, no seu órgão. Aí você tem um órgão anterior, tem que ver se você averbou, se isso vai constar na sua ficha financeira. Ou então você tem que pegar a ficha financeira de cada órgão. É mais fácil. Acho que sim, E lançar um por um. É um pouco trabalhoso, mas vale a pena o trabalho. Sobre a apresentação, normalmente tem sido gravadas as apresentações e aí o vídeo fica disponível. E eu não tenho disponibilizado a apresentação, mas... Isso. O que foi combinado só foi para os servidores, não público, como o YouTube, por exemplo. Já resolve. Pega aquela parte que está precisando dar uma revisada, né? Acho que era isso, né? Fernando, voltando à questão da licença sem vencimento, tentando levar para o meu caso, que é algo assim, eu gostaria de tirar uma licença sem vencimento num período em breve. Então, o meu cenário é bem próximo com o cenário da Maria que você apresentou. E eu estaria disposta a ficar descoberta da questão da pensão e da aposentadoria por invalidez. Sim. Na verdade, o meu interesse era não ter que contribuir, mas eu fiquei um pouco em dúvida como funciona a questão do cancelamento, se ele funciona bem como uma interrupção. Eu começaria a contribuir migrando e aderindo à FUNPRESP, eu começaria a contribuir, vamos supor, seguindo a linha conforme você fez a simulação. Tem algum período mínimo que eu possa fazer, assim, que me permita fazer cancelamento? O que você recomenda que são preocupações que eu deveria atentar para poder avaliar essa situação? Não tem período mínimo para fazer esse cancelamento, não. Então, se você migrar e aderir ao FUNPRESP, daqui 6 meses chega a sua licença sem remuneração, você vai poder cancelar. Sem nenhum problema, vai cancelar e vai ficar lá o dinheiro que você já acumulou lá, o tempo de filiação que você já tem, e vai ficar suspenso, né, pausado lá. Eu continuo com a conta, continuo conseguindo acessar esse extrato, não tenho que tomar uma decisão. Eu nunca cancelei o meu, mas eu acredito que sim, porque não faz sentido eles barrarem o acesso. Se o dinheiro está lá, você quer checar o valor da cota, você quer ver como é que está rendendo. Então você vai continuar com acesso. Só que aí, no caso, como você cancelou, você não vai estar coberta pelas regras de invalidez de pensão, né? Aí outra decisão que você tem que tomar é se você vai continuar contribuindo com os 11% no regime próprio, limitado ao teto do regime geral, né? Que vai dar os R$ 621 por mês. Você vai ou não pagar esses 621 para continuar cobertas pelos benefícios do regime próprio. Porque se você não pagar, você não está coberta por nada também. Entendi. Mas aí eu também teria que fazer a avaliação, porque, de certa forma, eu estou reduzindo os meus salários de contribuição, talvez por um período que não seja tão significativo, né? Assim. Você fala para fins de calcular depois a aposentadoria? Sim, não, né? Não tem. É como se aqueles 3 anos não existissem, né? Você não vai ter contribuição naquele período, não vai ter... 3 anos sem... Vamos supor que vai ficar 3 anos, né? 3 anos sem contribuir. 1 ano. Não.
Acho que vai mudar tanta coisa, não. Então funciona mais como uma interrupção mesmo, não que quando você fala cancelamento, dá o Não, receio. mas o instituto que você vai solicitar lá é o cancelamento. É o cancelamento. Você vai cancelar. E depois você vai voltar, né? Eu não lembro, não sei o verbo exato, mas você vai voltar, aderir novamente e tudo vai ser aproveitado onde parou ali. Entendi. Eu queria saber quanto a licenças mais longas, licença saúde, por exemplo, de 4 meses, 5 meses, eu vou ter que receber uma parte do INSS, outra parte da FUNPRESP, ou é o órgão que paga, eu mantenho minha renda. Quais as regras no caso de licença, precisar de uma licença? As licenças trabalhistas, né? Sim. Se tem direito. Na sua pergunta você citou assim, uma parte o INSS paga, uma parte a FUNPRESP paga, você falou, né? Primeiro que, novamente, assim, você não tem nenhum vínculo com o regime geral, com o INSS. Você continua no regime próprio, ainda que esteja limitado ao teto, mesmo teto do regime geral, né? Mas a resposta as licenças, né, trabalhistas aí da 8.112, você vai continuar recebendo integral, normalmente, todas elas. Licença saúde de 8 meses, licença gestante de 6 meses. O parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição diz lá, né, que uma vez instituído o regime de previdência complementar, né, no ente, as aposentadorias e pensões, né, concedidas pelo regime próprio passam a ficar limitadas ao teto do regime geral. Então lá ele é explícito em se referir à aposentadoria e pensão no regime próprio. Então, e outra coisa, o entendimento de todos os órgãos, tribunais superiores, Ministério do Planejamento, TCU, também é esse atualmente. Então, eu mesmo tenho colegas que já migraram e já aderiram à FUNPRESP, e esse ano mesmo tirou 2 meses para fazer uma cirurgia, recebeu integral os 2 meses sem problema nenhum. Ele já migrou, está limitado ao teto, na aposentadoria dele, né? Então, você vai tirar a sua licença de 6 meses de licença de saúde e vai receber integral pelo órgão, né? Pelo regime próprio, digamos assim. O pessoal questiona se isso poderia mudar via mudança legislativa, alguma coisa assim, poderia, porque quando você fala em mudança de lei, de regra, aí você está num campo aberto, né? Isso poderia, mas que nem eu acho que não sei se seria grande o interesse do governo de fazer isso, porque o grande problema que ele precisa resolver é a aposentadoria e pensão. É onde está o buraco. Ele ficar preocupado, mas eu quero economizar também na licença saúde de 4 meses. É uma economia mínima, para ter motivação de querer alterar a regra, a lei. Mas a regra atual não você vai receber integral pelo regime próprio essas licenças. Aqui. Então, a gente tem essa deadline para fazer a migração 28 de julho, recebendo a 1 para 1 do governo também, né? Que não é 1 para 1, é um pouco menos como você mostrou. No caso, a sua planilha considera que a migração ocorreria até 28/7. Quer dizer, se alguém fizer a migração após os valores líquidos percebidos pela FUNPRESP, no caso da sua planilha, seriam menores, porque não haveria essa contribuição patronal. E se há alguma movimentação, alguma perspectiva para prorrogar esse prazo? Não, peraí, acho que você fez confusão. A pessoa tem a opção de migrar até 28 de julho, em princípio, e acabou. Se ela não migrou até 28 de julho, ela casou eternamente. Entendi. Sim. Ou pode migrar depois sem ter 1 para 1? Não, você migrou até 28 de julho. Entendi, se foi isso, né? Uhum. Se você migrar até 28 de julho, você pode optar por não aderir ao FUNPRESP, por exemplo. E decidir, depois de reavaliar, depois de 6 meses, 1 ano, aderir. Você faz jus à contrapartida da mesma forma que quem migrou e aderiu de primeira. Mesmo que eu migre depois de 28/7. Não é migrar, mesmo que você faça adesão ao FUNPRESP lá para o final do ano, por exemplo. Que depende da adesão ao FUNPRESP. Então você pode migrar. Sim. Isso. E o FUNPRESP. E fazer jus à contrapartida.
Fernando, você comentou lá num dos primeiros slides que a FUNPRESP ela não cobra taxa de administração. E ela divulga essa informação. Só que é o seguinte, os administradores da FUNPRESP não trabalham de graça. O escritório da FUNPRESP tem um aluguel que não é gratuito. Esse dinheiro vem de algum lugar. Então, existe um custo operacional aí para a FUNPRESP se manter. Você já fez o cálculo de quanto dá mais ou menos esse valor? Quanto seria essa taxa de administração que está escondida aí? Não, eu não fiz cálculo para conferir isso, mas... bom, vamos lá. Em princípio, né, o custeio deles é bancado pelo 7% de taxa de administração, de taxa de carregamento, é a principal fonte aí. E também tem, se alguém já está, acho que tem, eles que estão recebendo aposentadoria ou pensão por morte, incide também um percentual de 2,5% sobre cada salário desse, que também vai para cobrir os custos da FUNPRESP. A FUNPRESP, quando foi iniciada, estruturada, ela recebeu um empréstimo de uns 50 e poucos milhões do Executivo, 25 milhões do Legislativo. E esse empréstimo ele ainda está sendo pago suavemente aí, né? Pela informação que o atuário passou, quando eu conversei com ele, o ponto de equilíbrio seria atingido ainda em 2018. Isso foi no início do ano. Então, eles iam atingir esse ponto de equilíbrio, que é quando as receitas desse esquema começam a ser maiores ali, né? E também para pagar o empréstimo inicial que a União fez, né? Então, assim, se for o caso de instituir a taxa de administração para conseguir pagar as despesas nacionais, talvez eles façam, como foi falado. Mas, atualmente, o que foi pensado de receita operacional tem sido suficiente, já está sendo atingido o ponto de equilíbrio, né, porque já tem mais de 55 mil participantes, perto de 60 mil. Porque se for para pensar, vamos dizer que entre mais 5 mil pessoas na FUNPRESP, é muita receita. Não tem peso equivalente, né? Porque é os mesmos funcionários lá. Percentualmente tende a diminuir esse... E a FUNPRESP não tem fins lucrativos, né? Então, do jeito que inclusive, já foi alterada a taxa de carregamento para, depois de 6 anos, filiado começar a cair. Para beneficiar quem já tem mais tempo, né? Então, assim, eu acho que... eu vejo que, assim, no momento, pelo menos, não parece ser o cenário de se criar taxa de administração, né? Estão caminhando bem pela taxa de carregamento, a taxa de 2,5% para quem já está recebendo. Fernando, bom, primeiramente, parabéns pela sua apresentação, pelo todo o seu trabalho, que realmente impressiona, assim, é muito, muito legal. Obrigado. 2 questões muito rápidas, assim. Isso é uma informação nova para mim, e eu estou acompanhando essa discussão do FUNPRESP há algum tempo já. Mas eu não sabia que a contribuição para o FUNPRESP não integra aqueles 12% de desconto na base tributária para fins de imposto de renda. A FUNPRESP, ela divulga isso bastante, na forma de notícias, inclusive, e cita lá a lei, né, o artigo da lei lá, em que isso se fundamenta, né? E eu simulei na minha declaração de imposto de renda também, para conferir isso daí. E realmente é isso, assim, a FUNPRESP, ela é como se fosse uma previdência oficial, como se fosse um regime próprio, né? O regime próprio, vamos dizer que aumente a alíquota para 14%. O que você paga de regime próprio, seja uma alíquota de 14% ou 16%, isso não conta para esses 12% de PGBL. É razoável, né? Agora, a FUNPRESP, ela acaba entrando nesse mesmo esquema de previdência oficial. E aí não conta para os 12% que você pode investir no PGBL privado. Então, na verdade, a gente vai estar pagando um pouco mais de imposto de renda todos os meses, na verdade, né? Vai estar sendo descontado um pouco mais de imposto de renda. Sim, porque a base de cálculo do imposto de renda ela aumenta um pouquinho, porque antes você pagava 11%, agora você vai pagar 8,5%. Então, houve um aumentinho na base. Tá. Agora, mas para quem fez o PGBL e coloca lá o dinheiro, no ajuste anual vai pegar de volta. No seu cálculo, naquela planilha, que dá uma diferença mensal de R$ 1.034, se eu não me engano, você já está incorporando essa informação nova?
entre Peraí, aspas. como é que é? Você, numa das suas planilhas, você apontou que tem uma liberação de renda para quem Sim, adere. para quem, considerando que já subiu de 11 para 14, 11 para 14. aquele caso de um servidor lá com renda de 25 mil bruto, né? Ele pagava 2.700 de previdência. Isso. Subiu para 3.300 com o aumento da alíquota. Isso. E ele migrou de 3.300, caiu para 2.200. Foi tipo isso, o custo dele. Ou seja, liberou 1.100. Só que esse 1.100, de fato, não vai ser o que vai entrar líquido mais para ele. Porque como vai ter um aumento do imposto de renda, em vez de ser 1.100, vai ser 900 e pouco, talvez. Perfeito. Exatamente. Tá legal. Não, era só essa dúvida. E outra dúvida, assim, você mesmo aderiu ao FUNPRESP? Sim, eu migrei e decidi aderir. Mas nesse espírito também, de acompanhar, de tentar pensar qual que seria um plano B, caso eu decida por cancelar. Eu não quero também estar casado de papel passado com o FUNPRESP. Eu quero ter um plano caso decida. Mas até o momento eu acho que o trabalho está indo bem, está caminhando bem. A sua alíquota, você optou pelo 7,5, 8 ou 8,5? 8,5. Que nem eu expliquei, 8,5. Outra vantagem, né? Primeiro, com relação ao cálculo lá de invalidez e pensão por morte, que 8,5 sobre 8,5 dá 1, você não tem nenhum desconto. Agora, 7,5 por 8,5 tem um descontinho. E segundo, que o valor, o percentual que vai para a sua reserva individual, e no caso ali 75% para quem escolhe 8,5, se você escolher 7,5, é menos, é 72%. Então, além de estar colocando menos dinheiro, e a União está colocando menos dinheiro, pega tudo isso e vai só 72%, em vez de 75%. Então, assim, e eu também penso o seguinte, se você não acredita, né, se você não tem confiança, não é isso que vai resolver, baixar de 8,5 para 7,5. O que vai resolver é você se planejar e não aderir, ou cancelar. Aí seria algo que seria mais coerente com, não confio, não acredito que vai dar certo, então tudo bem. Aí você cancela e faz um plano de previdência complementar por conta própria, né? Fernando, bom dia. Bom dia. Quando eu passei no concurso, tinha um curso de formação e eu obtive a informação de que ele poderia ser averbado para contar para fins de benefício especial. A minha dúvida é, eu posso migrar e pensar depois se eu vou averbar, porque isso vai diminuir, né? Então, assim, ou eu tenho que, até a data da migração, já ter feito essa averbação. O entendimento que tem prevalecido, que eu tenho visto, é que não precisa ter já averbado antes, não. Você pode migrar, até porque nem é feito o cálculo quando você migra. No TCU mesmo a gente preencheu lá um formulário, migrou. E quando que é o seu benefício especial? Não sei, ninguém calculou. O entendimento é que quando você for se aposentar, ele tem que ser calculado pelas regras vigentes quando você migrou. Então, não tem isso assim, quando eu for migrar, já tem que estar tudo calculado, tudo averbado, para já fazer o cálculo e guardar ele no cofre, assim, né? Não existe isso. Então, as regras ficam... E você pode, daqui 10, 20 anos, quando você aposentar, aí sim fazer o cálculo, já tendo averbado e tudo, né? As regras contínuas do cálculo. E eu não sei se você vai saber também, esse tempo que a gente ficou só recebendo a bolsa, isso tem algum impacto? Isso é uma interrupção na contribuição? Sim, né? Bom, não sei se Não, mas calma aí, interrupção. porque você tinha um órgão... Eu trabalhava em empresa privada. não, tá. Aí... Não é uma questão de interrupção, então, né? Então, eu teria que ver o caso concreto, né? É um pouco uma situação muito... Se o tempo de curso de formação vale como contribuição para regime próprio, né? Isso aí... Assim, se houve desconto de contribuição, porque vamos dizer que você recebeu R$8.000 de ajuda de custo para cada mês de curso de formação. E ele recolheu 11% sobre R$11.000. Ou seja, você está pagando uma contribuição previdenciária para o regime próprio. E sobre o valor. Então, para mim, é bem razoável que conte sim. Ainda que você não esteja já efetiva, não tenha tomado posse, né? Mas houve a contribuição de fato e é razoável que entre no cálculo, na minha visão. Mas tem que confirmar qual que é o entendimento do setor de RH ou até de decisões judiciais, se for o caso de recorrer à justiça para isso, né?
Eu não tenho certeza para afirmar, não. A minha outra dúvida nesse sentido, eu já verbei, na verdade, eu não tenho muita escolha, eu verbei 3 anos da iniciativa privada. Isso tende a me favorecer eu migrando? Por tempo? Duas coisas nesse caso. Porque eu não tenho esses valores também. Sim, a primeira coisa é que é possível desaverbar numa boa, então você pode desaverbar. Ah, já averbei, não tem problema, desaverba, se for o caso, né? Minha intenção for migrar, é melhor... Mas assim, o que eu vejo, né, é que assim, se você for migrar, o que você vai receber do regime próprio é a média de 100% das suas contribuições limitadas ao teto. Então, não faz muita diferença, porque a sua média que estava, sei lá, em 18 mil, cai para 15, mas vai estar limitada ao teto. É mais relevante esse cálculo se você não for migrar. Porque aí, como você vai receber 100% lá no regime próprio, aí se for cair muito, você tem que começar a ver o que vale mais a pena. Na verdade, se eu migrar, Como? isso conta de tempo, Isso. que é bom também. Então, para quem vai migrar, no geral, é vantajoso averbar, sim, o tempo. Eu vou trabalhar na planilha, vou tentar resolver, mas se tiver alguma dúvida, você responde e-mail, Respondo, pode passar e-mail. Rapidinho, só, que eu fiquei uma dúvida nessa última fala, Fernando. Tu mencionou que, enfim, fazendo a migração se congela a regra de cálculo. Isso vale para os dois lados, vale tanto para o regime próprio quanto para o benefício especial? Porque a minha questão é a seguinte, se a gente migra hoje, é média dos 80% melhores, né? Para calcular o benefício especial, sim. Média das 80% maiores contribuições para regimes próprios. Tá, mas e o valor do regime próprio também? Não, como assim o valor do regime próprio? O que está sendo congelado aí é a regra de cálculo do benefício especial. Você aceitou migrar, né, transacionar o seu direito sobre aquelas condições previstas em lei, você fez toda a sua análise e optou uma opção irrevogável e irretratável por migrar. Então, aquela condição que foi oferecida, né, você fechou um negócio ali, um ato de direito perfeito, aquilo foi congelado. Então, nós estamos falando aqui de benefício especial apenas. Só que você continua no regime próprio, limitado ao teto. Novas reformas aqui, que aumentam a idade mínima, que mude a fórmula de cálculo, você está exposto a elas da mesma forma. Só que limitado ao teto, então você está menos exposto a elas. Não, tranquilo. Então te afetam menos do que afeta quem está 100% exposto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto que eu estou falando. Existe um dos problemas da jurisprudência, é uma jurisprudência esquisita, mas ela existe, de que a gente não poderia colocar alíquotas progressivas no regime próprio. Então, uma das coisas, inclusive a razão pela qual a MP 805 caiu e recebeu liminar. Uma das soluções de curto prazo do governo, não estou dizendo que é melhor, não estou dizendo que é justo, estou dizendo é simplesmente dizer o seguinte, não, agora o governo federal vai cobrar uma alíquota de 14% para todo mundo, incluindo abaixo do teto. Incluindo abaixo do teto. Aí, nesse caso, quem está dentro do regime próprio e que já fez a migração é afetado até o teto. Sim, aí é afetado. Aí é afetado. Não, Só que aí, assim, aí já... Não muda nada em relação à questão. Não é tão razoável isso, porque o governo vai estar meio que discriminando o regime próprio, porque quem está no regime geral, você paga uma alíquota de 11, quem está no próprio paga uma alíquota de 14. Então, assim, tanto é que a proposta foi 11 para os dois, acima do teto 14. Sim. Mas se acontecer de aumentar tudo para 14, você que migrou, né, até o teto, a sua alíquota vai aumentar de 11 para 14. Não, era só isso que eu... O aumento para 14? Ah, interessante. Entendi isso. Isso. Eu acho essa jurisprudência, assim, apesar dela ter nos beneficiado, eu acho ela maluca, tá? Porém, essa é a regra no momento. Então é mais um motivo de preocupação, então, porque talvez esse seja o caminho adotado pelo governo para não cair o negócio, seja botar tudo para 14, né? Então já ficar preparado para isso. Minha dúvida está resolvida. Bom, Fernando. Beleza? Obrigado, então, gente. Valeu.